Fala galera, hoje é sábado e sábado é dia que eu respondo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Então vamos ver quais foram as perguntas selecionadas nessa semana. Fica comigo. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é facilitar a sua vida como investidor. Saiba mais através do nosso site www.500pratas.com.br, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então olha só, uma pergunta que me fizeram muito essa semana é sobre a Oi. Virou modinha, né? Todo mundo quer saber de Oi. Então olha só, qual a sua opinião sobre Oi BR? Teve várias versões dessa pergunta, muita gente querendo saber o que eu penso sobre Oi. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de Oi, a empresa está em recuperação judicial. Isso significa que a situação está feia. Gente, é o último recurso. Quando uma empresa ela está indo para o buraco, ela está endividada, foi tentado de tudo. A gestão tentou, não conseguiu, tentou renegociar com o banco, tentou qualquer coisa. Não conseguiu, vai fechar as portas? O último recurso é a recuperação judicial. Aí entra a questão que é o seguinte, a recuperação judicial pode dar jeito, pode não dar. Se não der jeito, fecha as portas da empresa. Então, diante disso, eu tô fora porque eu considero assim, ó, que é 100% especulação, tá? Não tem como você dizer assim, eu estou entrando em Oi por conta dos fundamentos. Que fundamento? Uma empresa totalmente enrolada em dívida que não está conseguindo caminhar com as próprias pernas, que só está viva com as portas abertas porque está em recuperação judicial? Não tem fundamento nenhum. Então, o único fundamento é especulação. Como eu não invisto através da especulação, eu invisto através de uma visão de sócio, me tornar sócio, então para mim não faz sentido essa empresa aí. Lembrando que essa é a minha opinião e você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Agora olha só, uma coisa você tem que ter responsabilidade. Se você vai investir em Oi, é porque você acredita que existe a chance dessa empresa sair de recuperação judicial e retomar, né? Ou então que venha algum outro controlador e compre a empresa. Você acredita nisso? Senão, não sei por que você está pensando em investir nela. Então, se você acredita nisso, ainda assim você tem que ser um investidor inteligente e saber que isso não é certo, que existe um risco e um risco altíssimo disso dar errado. Então, como existe um risco disso dar errado, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma boa gestão de risco. Você tem que colocar um pequeno percentual dessa empresa na sua carteira, né? Não vai fazer como eu já vi gente fazendo aí, colocando 10, 20% do patrimônio numa empresa que está em recuperação judicial e que ainda é cheio de poréns e talvez de quem sabe. Não é assim. Então assim, ó, se eu fosse especular com Oi para tentar pegar essa retomada, eu faria o quê? Eu colocaria 0,5%, no máximo 1% do meu patrimônio. Então se você tem 100 mil reais, colocaria R$1.000. Você tem 1 milhão, colocaria no máximo 10 mil reais numa empresa assim. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é a chance que isso tem de dar certo. O risco é altíssimo. A melhor forma é você fazer o seguinte. Quanto que você pode pegar hoje do seu capital e colocar aqui na mesa e se torrar aquela grana ali, você não tem medo, você não vai sentir dor por torrar aquela grana ali. Quanto você pode fazer? É 1.000? É 10 mil? É 50 mil? Então vai depender do seu capital. Então se você quer investir em Oi, na minha opinião é o seguinte, coloque na mesa somente o que você pode torrar e que não vai fazer muita diferença para você, porque fundamento para avaliar não tem, a empresa está quebrada, ela só está viva porque está ligada em aparelhos, a partir do momento que desligar os aparelhos o coração para de bater, então essa é a situação que eu vejo hoje para uma empresa dessa. Então, para mim, não faz sentido nenhum ter em carteira. Bom, uma outra pergunta que eu achei bem interessante é o seguinte. Qual ágio é plausível pagar em um FII de tijolo? Olha só, isso realmente é interessante. Provavelmente você que fez essa pergunta aí foi em relação ao valor patrimonial, né? Indicador PVP. Porque tem muitos fundos que a gente vê aí que o indicador PVP está lá 1.3, 1.2, 1.4. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não invisto nesse fundo imobiliário porque está muito esticado, o valor patrimonial dele é 100 e está sendo negociado a 140, é 100 e está sendo negociado a 130. Principalmente em FII de tijolo, eu acho que a questão do valor patrimonial, você tem que avaliar qual foi a avaliação que foi feita para chegar naquele valor patrimonial e qual foi o ano que isso foi feito, quando que isso foi feito. Porque olha só, existe muito erro em cima disso aí. Dificilmente, para falar bem a verdade, eu acredito assim, que dificilmente um fundo imobiliário, ele vale o que foi colocado no valor patrimonial. Até porque quando uma empresa, quando um fundo imobiliário ele é avaliado seus imóveis,
Não é só uma empresa que avalia. É uma, duas, três empresas que fazem essa avaliação. Você acha que a gestão do fundo vai pegar aquela empresa que joga o valor mais baixo? Existe uma grande possibilidade aí, a probabilidade é que ela pegue aquela empresa que jogou o valor mais para cima. Então, de qualquer forma, a avaliação que é feita, ela já é acima do valor do imóvel. Então, não queira pagar o valor real do imóvel através de um fundo imobiliário. Porque, veja bem, quando você vai comprar um imóvel diretamente, você tem uma série de problemas. Você tem o problema da burocracia, você tem o problema da liquidez, que é o maior problema que eu enxergo nisso aí, é a questão da liquidez. Então, é óbvio que você vai pagar um pouco mais caro por aquele imóvel. Então, se tem um prédio lá na Faria Lima, que ele é avaliado em 50 milhões de reais, provavelmente, se você for comprar esse prédio através de um fundo imobiliário, uma cota desse prédio através de um fundo imobiliário, provavelmente você vai pagar 100 milhões de reais por esse prédio. Mas aí entra uma questão de facilidade para você comprar e liquidez, né? Porque imagine você comprar um prédio, por mais que você pague 50 milhões lá na Faria Lima. Quando que você vai vender? Não é fácil vender um prédio ali. Então, se você compra através de uma cota de um fundo imobiliário, você tem muito mais facilidade. Então, é natural que você pague um valor acima do que realmente vale. Então, é por isso que, para mim, o indicador PVP eu não uso na análise de fundos imobiliários, tá? Eu não uso porque eu acho que tem muita distorção nessa análise aí, não faz muito sentido. O que eu uso para analisar o fundo imobiliário, além de analisar os fundamentos, o imóvel, a qualidade da gestão, tudo isso aí que tem por trás, é o retorno que ele vai me entregar. O yield que ele vai conseguir me entregar em relação ao risco que esse fundo apresenta. Então, poxa, por mais que o PVP esteja esticado, mas às vezes esse fundo ele tem um cap rate, né, no imóvel que é excelente e ele consegue te trazer um excelente yield. Então é natural que a cota vai subir, não tem o que fazer. E também os fundos são muito atrelados à taxa de juros, né? Se a taxa de juros cair, é óbvio que o investimento em fundos imobiliários vai ficar mais interessante do que investir na Selic, por exemplo, e acontece uma migração do dinheiro da renda fixa para um ativo como esse, como o fundo imobiliário. E quando existe essa migração, a cota sobe e é natural que o yield caia. Então, o yield dos fundos imobiliários, ali, considerando yield e o risco, né, ele acaba sendo muito mais eficaz na análise do que você ficar olhando PVP. Então, é um indicador que eu realmente não olho. Quando a gente fala de fundo de tijolo, fundo de papel, ele já é mais importante a gente olhar aí no PVP, beleza? A outra pergunta diz assim: como você faz a análise fundamentalista sobre a gestão de uma empresa? Então, olha só, gente, a análise fundamentalista, eu vejo que às vezes as pessoas chegam no mercado de investimento em ações e elas já querem se tornar analistas experientes com 6 meses de investimento. Só que não é assim. A análise de uma empresa, ela é metade número e metade ela é arte, tá? Metade número e metade é arte. Você tem que pegar o feeling do negócio. E isso é tempo, é mercado, é surra do mercado, é leitura, são livros de análise fundamentalista. Leva tempo para você fazer isso. Então você pode, como investidor, simplesmente aprender a fazer aquela análise básica ali para você montar uma carteira, escolher as melhores ações aí da bolsa, que a gente fala muito aí eu falo aqui, diversos canais falam, artigos aí na internet que falam sobre as melhores aí da bolsa para você montar uma carteira de holder, né? Só que se você quiser se aprofundar um pouco mais, você não pode ter pressa. Isso é uma questão de tempo. Então a primeira coisa, você vai ter que desenvolver a sensibilidade para entender se uma empresa vai bem ou não das pernas. Você tem que estudar a administração de empresas. Nos livros de análise fundamentalistas, eles te ajudam muito. Mas você vai ter que estudar a gestão, você vai ter que estudar contabilidade. Tudo isso aí vai te ajudar a pegar essa sensibilidade para entender se uma empresa é bem administrada ou não. Então, partindo desse princípio que você entende o que é uma boa administração de uma empresa, fica mais fácil para você avaliar as decisões daquele gestor. Onde que você vai encontrar as decisões que esse gestor está tomando, os resultados que essa empresa está tendo baseado na decisão desse gestor? Nos releases trimestrais. Então é isso que eu faço. Eu estudo contabilidade, eu estudo administração de empresas, eu estudo tudo isso e em cima do conhecimento que eu vou adquirindo com isso, eu faço análise dos releases lá trimestrais e eu consigo entender se o gestor está no caminho ou não. Então é basicamente dessa forma. Então o que eu digo é sim, você não pode ter pressa, porque
Isso é uma coisa que demora, isso é questão de feeling. E é claro que tem meios para facilitar isso aí, você não precisa fazer tudo isso sozinho. Assim como você vem aqui assistir um vídeo no YouTube que te ajuda muito na análise, também tem diversas outras ferramentas. Eu, por exemplo, uso muito o meu grupo fechado lá de mentoria, né? O grupo fechado do 500 Pratas lá no WhatsApp, que a gente discute muito análise de empresas lá. Então, inclusive, essa semana, por exemplo, eu estava estudando a Klabin. E eu levei o estudo lá para o grupo, a galera estava debatendo o Klabin lá no grupo e a gente fez um estudo fantástico de Klabin. Então isso ajuda muito, porque, por exemplo, lá no grupo tem diversos investidores experientes. Tem lá o Jean, lá, por exemplo, que ele investe já há anos em Klabin, inclusive é a maior posição da carteira dele. Ele conhece muito de Klabin. E a gente começou a debater, eu coloquei a minha visão, o que eu estava entendendo sobre a empresa, ele rebateu. Aí o Brian fez um estudo muito legal também, um resumo, que inclusive eu coloquei lá no site, está disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem ler o resumo da empresa que ele colocou lá. Enfim, cada um dando o seu ponto de vista. E no final a gente chega num consenso e isso ajuda muito a moldar a ideia. Porque às vezes você não enxerga alguma coisa, vai lá outra pessoa enxerga, ou às vezes a pessoa coloca uma visão que você discorda porque você já entendeu de outra forma. Enfim, o debate acaba sendo muito produtivo. Então também te convido a participar lá do meu grupo lá, porque só tem a crescer e facilita muito a vida do investidor, tá? Então, galera, por esse vídeo é isso. Espero que tenha ajudado você. Compartilhe, se inscreva no canal. E se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, deixa sua pergunta lá, que eu escolho as que repetem mais, né, que a galera tá mais insistindo, e trago para fazer esse vídeo aqui no sábado. Até a próxima!